Vamos lá, boa tarde para todos. Conforme o nosso combinado, como a gente teve que dar a prova na semana passada, por causa da prova da Karine, enfim, a gente não vai ter essa oportunidade, tendo em vista que a prova final é essa semana. Daí conforme combinado em sala, eu vou fazer esse vídeo para poder vocês saberem como é que foi o critério adotado na correção da prova de vocês, tá? Muito bem. Primeira questão. Ela fala o seguinte: sobre o tema responsabilidade civil, é correto afirmar que. Aqui a gente está procurando a frase certa. Letra A. A obrigação de reparar o dano jamais independe da demonstração de culpa. Errado, porque nós temos situações de responsabilidade civil objetiva, tá? Então, esse jamais aqui está errado. B. Incapaz não responde pelos prejuízos que causar, mesmo que as pessoas por ele responsáveis não tenham obrigação de fazê-lo ou não disponham de meios suficientes. É o contrário disso, né, do artigo 928. Errado também. Letra C. Empresário individual e as empresas respondem pelos danos causados pelos produtos postos em circulação, desde que demonstrada a culpa. Responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo. Código de Defesa do Consumidor. Então, errado. D. Direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la não se transmite com herança. Transmite com a herança, senão a morte da vítima ia ser uma vantagem para quem está causando esse dano. São responsáveis pela reparação civil os donos de hotéis pelos seus hóspedes. Sim, essa correta está lá no 932 do Código. Segunda questão. No direito civil, por regra, a responsabilidade civil daquele que provoca dano a outrem é subjetiva, exigindo-se, pois, além da prova do nexo causal, a prova da negligência, da imprudência ou da imperícia. Sobre a matéria, anote a opção correta. Estamos de novo procurando a frase certa. Letra A. No atual sistema, o incapaz jamais responderá. Errado, 928, ele tem situações que ele pode vir a ter responsabilidade. B. A prolação de sentença criminal que reconheça a responsabilidade de um agente pelo prejuízo experimentado por outro é exigível no juízo civil. Beleza. Sendo vedada a rediscussão sobre a existência do fato e da autoria. Sim, é o que está no 935 do Código. Essa frase está certa. Vamos ver por que as outras estão erradas. São os empregadores direta e objetivamente responsáveis pela reparação dos danos causados por seus prepostos, caso em que a vítima será dispensada da prova do nexo causal. Não, dispensa, nesse caso, a prova da culpa em sentido amplo. O nexo de causalidade e a conduta precisa ser provado sim. D. O ascendente que reparar dano causado por seu descendente relativamente incapaz terá contra este direito de regresso. Não, o Código veda expressamente esse regresso aí. E transmite-se pela sucessão os direitos reparatórios, não sendo verdadeira recíproca no que concerne à responsabilidade indenizatória, esta intransmissível. Errado, porque ela também se transmite. Terceira questão. Anastácio foi contratado para a função de auxiliar administrativo de uma empresa, de uma sociedade empresária X, cujo objeto social é a venda de artigos desportivos, tipo loja de produtos de esporte. Em determinada tarde, Anastácio foi designado a transportar do banco para a sede da empresa valores que seriam utilizados para o pagamento dos empregados. No banco, para a sede da empresa. No referido trajeto, Anastácio foi vítima de latrocínio, tendo sido apurado que o assassino Brutus, que era colega de trabalho da vítima, estava em horário de serviço e praticou o delito de conhecer as circunstâncias inseguras e o momento em que ocorreria o transporte. Diante de tais fatos, segundo o entendimento predominante do STJ e TST, caso os herdeiros de Anastácio antes de ocorrida a prescrição, ajuizasse a ação de reparação de compensação de danos materiais e morais em face da sociedade empresária X,
E aqui a gente está atrás da certa também. Letra A. Uma vez provada culpa ou dolo na conduta de Brutus e verificado que este cometeu o delito em razão das informações oriundas do exercício do trabalho, a empregadora X responderá independente de culpa pelo ato do empregado Brutus. Sim, essa é a frase certa, é a resposta, inclusive, vamos ver porque as outras estão erradas. Será presumida a culpa in eligendo da empresa X, mas esta poderá ser absolvida se conseguir provar que a admissão do empregado Brutus foi precedida de consistente avaliação. A empresa vai responder de forma objetiva pela conduta dos seus empregados. C. Serão julgados improcedentes os pedidos dos autores, uma vez que a conduta de Brutus, mesmo tendo agido em razão das informações oriundas no exercício de seu trabalho, rompeu o nexo de causalidade. Não rompeu o nexo de causalidade. Teve, inclusive, o nexo causal, justamente por conta disso, a empresa vai ser responsabilizada. D. Serão julgados procedentes apenas pedidos referentes à compensação de danos morais. Os danos materiais também vão ser. E a empresa X responderá objetivamente em virtude da sua atividade normalmente desenvolvida, implicar por sua natureza risco a direitos de outrem. Isso aqui ele está querendo ligar aquele parágrafo único no 927. Isso aqui está errado porque a atividade que eles desenvolvem é venda de produtos de esporte, não é uma atividade extremamente perigosa, né? Então, isso aqui está errado. Então, resposta letra A. Quarta questão. Josélio, para se defender de injusta agressão perpetrada por Roristone, desfere contra este 2 tiros de seu revólver. Desses tiros, um atinge Roristones fatalmente, ou seja, o agressor morreu. E o outro atinge também fatalmente Job Nelson. Morreu um terceiro que não tinha nada a ver com a situação. Deficiente auditivo que estava sentado atrás de Roristone e não percebeu o tiroteio. No juízo criminal, Josenésio é absolvido pelos 2 homicídios. Esse fato tem alguma repercussão na responsabilidade civil, eventualmente imputável a Josenélio? Em caso afirmativo, como? Em caso negativo, por quê? Em qualquer dos 2 casos, explique e fundamente. Aqui a minha chave de resposta era você saber reconhecer que isso aqui foi uma legítima defesa que ele estava praticando, ele praticou uma legítima defesa. Nesse caso, ele praticou uma legítima defesa contra Rory Stone, e aí ele não vai precisar indenizar os familiares de Rory Stone, porque ele estava se livrando de uma injusta agressão, tá? Em relação a Job Nelson, sim, ele vai ter dever de indenizar, porque apesar dele estar em legítima defesa, que está no 188, inciso 1, o artigo era imprescindível colocar, mesmo assim, ele vai responder. O ato não é ilícito, mas ele não isenta de responsabilidade, tá? Então, por força daquele 948, o homicídio, ele vai ter que pagar as despesas, funeral, luto da família, vai precisar pagar aí os danos morais, vai ter que pagar danos materiais, enfim. Os efeitos aqui dessa absolvição dele, do 935, sim, tem repercussão no cível. Isso eu também queria que você respondesse. Isso, inclusive, valeu meio ponto. Você teria que dizer que os efeitos aqui do reconhecimento que ele agiu em legítima defesa no criminal, isso vincula, sim, a responsabilidade civil no cível também. Apesar de que o ato não é ilícito, mas ele tem o dever de indenizar. É aquela excludente de ilicitude, não rompe nexo de causalidade nesse caso, tá? E aí os fundamentos dessa possibilidade é que ele vai ter que indenizar os familiares de Job Nelson, tá? E depois ele vai ter ação regressiva contra o espólio de Rory Stone. Isso está no 930, lá no parágrafo único. Professor, tinha que falar que teria direito de regresso? Sim, teria que falar. 930, no parágrafo único. Então, aqui eu precisava da fundamentação, 188, inciso 1, 948, 930, parágrafo único, e o 935, e explicar a situação de que ele responde em relação a Job Nelson, ele não responde em relação a Rory Stone, e não, mas mesmo assim ele vai poder ainda entrar com ação de regresso. Essa questão valeu um ponto, né? Quinta questão. Augusto, comerciante de bois, vende a Gustavo, lavrador de boi, lavrador, um boi doente.
que, por sua vez, contagia os outros bois do comprador, que morrem. Privado desses elementos de trabalho, o lavrador vê-se impedido de cultivar suas terras, passa a carecer de rendimentos que a terra poderiam produzir, deixa de pagar seus credores e vê seus bens penhorados, os quais são vendidos por preço abaixo do valor. Arruinado, o lavrador suicida-se. Seus filhos, a viúva, ingressam com ação de indenização em face do comerciante. Pergunta-se: como ficaria a responsabilidade civil sobre a ótica da teoria da equivalência dos antecedentes e sobre a ótica da teoria da causalidade adequada? Explique fundamentalmente. Aqui eu queria que você explicasse que, sobre a teoria do nexo de causalidade, em relação à teoria da equivalência dos antecedentes, todos os atos anteriores são entendidos como sendo com causa. Então, nesse caso aqui, sim, haveria o suicídio, responsabilidade aí do vendedor do boi doente. Sob a ótica da teoria da causalidade adequada, por sua vez, o que tem que entender é o seguinte: vender um boi doente é causa adequada para poder fazer alguém morrer de suicídio? Não. Então, se fosse analisar puramente sobre a teoria da causalidade adequada, ele não teria responsabilidade, a pessoa que vendeu o boi doente aí. Eu queria que vocês se apegassem exatamente nessas duas teorias, explicassem somente dessas duas teorias aqui, como é que ficaria a responsabilidade. Bom? Então, em relação à teoria da equivalência dos antecedentes, era dizer que sim, sob a ótica e luz dessa teoria, apesar de não ser utilizada ela no Brasil, seria responsabilizado a pessoa que vendeu o boi doente. Sob a ótica da teoria da causalidade adequada, eu queria que você explicasse que sobre essa teoria não haveria responsabilidade, porque a venda de um boi doente não é causa adequada para fazer com que uma pessoa morra, tá? Por suicídio. Sexta questão. José, sócio proprietário da empresa jurídica Antena Boa Limitada, contratou Pedro sob o regime de emprego pela CLT para realizar serviço de instalação de antena, televisão, no domicílio de seus clientes. Em razão de um acidente de trânsito ocorrido anteriormente, entre outros veículos, que ocasionou um vazamento de óleo na pista, Pedro, a caminho da casa de um cliente, no veículo da empresa, derrapou na pista e atingiu outro veículo estacionado na rua de propriedade de Renato. Partindo do pressuposto de que Pedro era habilitado para dirigir veículo, que tentou parar o carro tempestivamente, que estava totalmente sóbrio e atendendo ao trânsito e atento ao trânsito, e que em nada contribuiu para o acidente anterior, que causou derramamento de óleo na pista, bem como que o carro da empresa estava com manutenção preventiva em dia, suponhamos que Renato estava parado, corretamente estacionado e estando dentro do carro, atendendo um telefone com um susto, acabou por ter um infarto, motivo que fez falecer antes que o socorro chegasse, e que seus familiares agora pretendem cobrar indenização pelos danos sofridos, levando em consideração ainda que o corpo de Renato sequer foram encontrados traumas, escoriações e nem fraturas. Letra A. Se você fosse procurado na condição de advogado pelos familiares de Renato para se informar quanto aos direitos da família decorrente da batida ocasionada por Pedro no automóvel da pessoa jurídica Antena Limitada, o que informaria? Justifique fundamentando. Aqui eu queria que você tivesse reconhecido, isso aqui você teria que alegar que foi uma culpa exclusiva de terceiro, e como sendo culpa exclusiva de terceiro, é entendido como sendo uma das excludentes de causalidade, e como é excludente de causalidade, o Pedro aqui não vai ser responsabilizado e nem a empresa Antena Limitada, tá? Quebra-se nexo causal e aí o que poderia ser responsabilizado é a pessoa do primeiro acidente. Nitidamente dá para perceber aqui que não houve nem dolo, nem culpa na conduta do Pedro. Ele agiu tudo regularmente, o problema é que a pista estava com óleo por um problema que não foi ele que causou, tá? Então isso aqui é uma situação que envolve culpa exclusiva de terceiro,
Nesse caso, pode-se cobrar responsabilidade civil das pessoas que praticaram o primeiro acidente, o culpado do primeiro acidente. Ah, Ramon, eu respondi que a empresa vai ter responsabilidade porque ela responde pelos atos dos seus funcionários. 932, inciso 3, independente de dolo ou culpa. Sim, mas precisa, para a empresa, nesse caso, ter essa responsabilidade independente de dolo ou culpa, ter culpa na conduta do Pedro. O Pedro não agiu com culpa. Ele não agiu nem com dolo, nem com culpa. Então, nesse caso, você não consegue amarrar isso aí. Então, a resposta dessa questão era você falar que, nesse caso aqui, isso é uma excludente de causalidade, culpa exclusiva de terceiro, que nesse caso rompe nexo de causalidade e que a empresa não vai ser responsabilizada e nem Pedro. Quem pode ser responsabilizado é o causador do primeiro acidente. É contra ele que teria que ter uma ação indenizatória. A letra B, ele bota lá, pelas teorias que explicam o nexo de causalidade no direito brasileiro, como se aplicaria a possibilidade da cobrança dos valores indenizatórios? Explique. Aqui eu queria que você explicasse o seguinte, que pela teoria do dano direto imediato, temperada com a teoria da causalidade adequada, poderão sim exigir responsabilidade civil por uma ação indenizatória, não de Pedro e da empresa X, mas do culpado pelo primeiro acidente. Tá? Essa é a resposta. Teria que falar o nome das teorias? Teria que falar o nome das teorias. Teria que falar que a responsabilidade não seria de Pedro, nem teria que falar isso também. Teria que falar que a culpa, nesse caso, poderia incorrer somente contra o culpado do primeiro acidente? Sim, e isso é a resposta dessa letra B. Tá bem claro aí, tá? Ramon, por que mesmo que o 932, inciso 3 aqui não se aplica? Porque apesar da empresa não realmente responder independente de dolo ou culpa, responsabilidade objetiva do 932, inciso 3, precisa ficar demonstrado culpa do funcionário. E não houve culpa do funcionário nesse caso aqui. Não houve culpa de Pedro. Última questão. Marcos conduzia normalmente seu veículo em via de mão dupla, quando foi obrigado a desviar do carro de Paulo, que fazia uma ultrapassagem em local proibido. Em razão desse fato, Marcos jogou seu carro para o acostamento e atinge Pedro, que estava estacionado atendendo uma ligação de celular. A batida foi muito violenta, o que fez com que Pedro perdesse a perna esquerda. Com base no fato narrado, se Pedro ajuizasse uma ação indenizatória em face de Marcos e ele te procurasse como advogado, o que alegaria em sua defesa? Vamos lá. O Marcos, ele acabou causando esse acidente aí que fez com que o outro perdesse a perna por uma conduta indevida de Paulo, que estava fazendo uma ultrapassagem proibida. Nesse caso aqui, eu queria que você respondesse que foi uma situação em que Marcos praticou o ato em estado de necessidade, artigo 188, inciso 2. Isso não vai excluir a responsabilidade civil dele, porque apesar do ato não ser considerado um ato ilícito, isso não exclui o dever dele de indenizar. Tá? Quem sofre o dano não deu causa para o acidente ter acontecido, então sim, o Marcos, que perdeu a perna, aí vai poder entrar com uma ação. Desculpa, o Renato, sim, vai poder entrar com... Renato, estou até me confundindo aqui. Pedro, ele vai ter, sim, direito de entrar com uma ação indenizatória em face de Marcos. Depois, Marcos pode regressivamente, pelo 929 e 930, entrar com uma ação contra Paulo, que de fato causou todo o problema. Tá? Teria que colocar o 188, inciso 2? Sim. Teria que falar que isso é estado de necessidade? Sim. Teria que falar que, apesar de ser estado de necessidade, da conduta não ser ilícita, ele vai ter que indenizar a vítima? Sim. Teria que dizer que existe a possibilidade de regresso? Também, tá? Então, isso aí ficaria aí os artigos 188, inciso 2, 929 e 930 do Código Civil. Bem, essas foram as respostas, tá? Vocês podem conferir aí com o nosso gabarito. E é isso aí, abraço a todos. Para quem ficou de prova final, mais ou menos vai ser a matéria dessa C3, tá? Mais ou menos é a matéria dessa C3. E para quem já está de férias, boas férias, até
o sexto período, se Deus quiser, a gente se encontra aí pelos corredores. Abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.